sejam todos muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje não tenho uma, mas tenho duas grandes companheiras de jornada, Carol Furlan e Daniela Ferraz de Meninas, sejam muito bem-vindas. Olá, obrigada pelo convite, Helena. Helena, muito obrigada. Estamos muito felizes aqui, né? Eu e a Carol, nossa dupla aqui no Plinha, ser recebidas por você. Muito felizes mesmo de poder contribuir aí para a Jornada da Calma. As meninas, tanto a Dani quanto a Carol, trabalham com o que eu acho que é o que mais precisa ser trabalhado nesse momento, talvez, na nossa história da humanidade: mediação de conflitos. E eu fiquei pensando, quando eu comecei a ler mais sobre o Instituto Gente a Gente de vocês, e da dedicação que vocês têm, quase eu vejo como um caminho de esperança, assim, sabe? Onde tudo está muito conflituoso. Peraí, que e se a gente sentar para conversar aqui e tiver uma saída? Quando eu fiquei lendo sobre isso, eu pensei que bom que tem uma dedicação profissional a isso, que a gente pode usar isso como um meio estrutural, formal de resolver as coisas. Uhum. Mas eu também fiquei olhando para o meu dia de hoje. Hoje, especificamente hoje, estamos gravando numa sexta-feira no final do dia. Pensa uma sexta-feira no final do dia, tudo que já aconteceu na sua semana, todas as reuniões, todas as coisas que aconteceram. Eu olhei e falei, cara, sem desmerecer nenhum mediador de conflito profissional, mas eu acho que eu fico fazendo isso o dia inteiro. Eu acho que é isso que a gente faz. E eu queria entender de vocês, quando vocês despertaram para essa possibilidade de atuação também, o quanto tem de necessidade dessa, como é essa necessidade profissional dessa formação, mas o quanto também talvez a gente não tenha que despertar para isso na esfera amadora, assim, sabe? Deixa eu ser uma mediadora de conflito amadora aqui para ver como a gente pode lidar melhor com as coisas. Sim, eu posso começar, Cá? Quer começar você? Claro, não, pode falar, A Dan. gente sempre fica, né, nos sintonizando. Sim. Então, é exatamente isso, Helena. O conflito ele está presente na nossa vida desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, nas nossas vidas pessoais mesmo. A gente está lidando o tempo inteiro, né, com ruídos da comunicação, né, com conflito interpessoal, seja com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, no trânsito. Isso acontece a qualquer momento, né? Então a gente fala muito nos nossos trabalhos, né, cara, essa questão de como é utilizado para o profissional, mas também para o nosso pessoal. Nós, mediadoras, na nossa formação, a gente se formou para atuar, né, com as pessoas, de modo geral, que vivenciam conflitos entre elas, mas a gente utiliza isso na nossa prática, no dia a dia, somos mediadoras, criamos filhos mediadores, né, de uma certa forma, estou presente na nossa vida, né, cara? Não, e a gente concorda com você, Helena. Devia ser para todo mundo, devia assim, ser matéria na escola, sabe? Porque é um aprendizado dessas soft skills que todo mundo fala tanto hoje, né? De empatia, de escuta, que são necessárias. A gente, nessa vida corrida, a gente não tem tempo para escutar o outro, para realmente entender e resolver essas falhas. Somos todos mediadores, mas a gente se dedica a algumas causas mais importantes de uma maneira e outras de outra, né? Então, legal seria a gente saber como a gente escolheu resolver cada conflito, por quê, e tá ok com como a gente resolveu cada um, sabe? Uhum. Agora, tem um processo que ele passa por fazer as pazes com a própria ideia de conflito no início, abrindo aqui meu coração, como eu disse para vocês antes de gravar, que às vezes acontece quando eu vejo eu já estou falando. Mas é uma questão que eu tenho olhado muito para mim, assim, o quanto eu evito o conflito, e eu Uhum. sou hábil em evitar o conflito. Eu A evito, eu gente evito, também. eu evito. Não, peraí, calma. Antes de surgir um conflito aqui na minha frente, eu vou evitar. Eu nem estou Uhum. dizendo que isso é ruim, mas tem alguns momentos que eu vejo que talvez aquele conflito ele precisasse ser atravessado. Eu precisava deixar o conflito nascer, eu Uhum. precisava, tá bom, então a gente pensa diferente. Então tá bom, então a gente quer coisas diferentes. Então tá bom, a gente quer, tá bom, temos uma oposição, temos um conflito aqui, para Uhum. daí ter uma resolução disso. Eu fiquei pensando, se eu talvez tenha uma ideia errada do que é conflito, conceitualmente, assim, o que que é conflito, e se depois disso passa pela mediação não sei, talvez uma ideia de aceitação do conflito antes da gente querer eliminar ele, como é que funciona?
Perfeito, né? A gente trabalha com essa desconstrução do conflito, né? Então, todas as abordagens que eu e a Carol a gente utiliza são abordagens que a gente sabe que vem um tema profundo, um tema pesado, as pessoas recebem a palavra conflito de uma forma negativa, né? Ninguém quer Então, falar, né, Dani, do ninguém quer conflito. falar sobre conflito. Então, como que a gente vai chegar para as pessoas e falar sobre o conflito de uma forma pesada? Não, a gente chega primeiro com uma leveza, primeiro com uma desconstrução e mostrando que sim, o conflito ele pode ser negativo, mas ele pode ser positivo, dependendo da forma que você lida com ele, né? Então, essa que é a grande sacada. É passar para as crianças, para adultos, para pessoas de empresa, que a gente, no final, acaba trabalhando com os dois públicos, isso, o conflito vai acontecer na sua vida, ele tem uma visão positiva do conflito, e daí qual seria essa visão positiva, e o que a gente pode fazer para conduzi-lo dessa forma. Então, a gente tenta, né, cara, Então, eu neutralizar acho que isso que você falou, Helena, assim, eu tenho um conflito, será que eu tenho que lidar com esse conflito agora? Será que ele pode esperar? Será que isso é meu comigo mesma? Porque muitas vezes o conflito é nosso, com a gente mesmo, não é nem com o outro, né? Então, assim, a gente ensina várias técnicas, você se preparar para isso. Então, você fazer um trabalho de autoconhecimento. Tá, peraí, nossa, eu estou incomodada com o jeito que a Helena me olha. Nossa, eu não consigo olhar para ela porque ela está me olhando esquisito. É meu, comigo mesma. Você olha assim para todas as pessoas. Eu tenho que trabalhar isso, eu não preciso levar isso para você. Mas, de repente, alguma coisa que você está fazendo no trabalho que está me prejudicando, não, peraí, isso não é meu, isso eu preciso levar para ela. Melhor eu levar agora, melhor eu esperar um momento mais adequado, um momento que ela não está ocupada, que ela consegue falar comigo com calma, num lugar privado. Então, a gente ensina todos esses caminhos para a gente resolver um conflito da melhor maneira possível. E é isso que a Dani fala, que assim, é tornar ele positivo. Uhum. E construir junto. Agora, exatamente no ambiente de trabalho, Carol, que você mencionou, que eu acho que é o lugar onde a gente veste a nossa máscara social mais adulta, né? Uhum. Somos todos adultos aqui, estamos trabalhando. Então, é um lugar onde a gente tende a não dar tanta bola para as pessoalidades. Você fala, tá bom, eu não estou aqui querendo que a gente fique abraçadinho, né? A gente está fazendo um projeto junto, então bora, vamos fazer o projeto, como a gente faz, a gente se abre para uma objetividade que ela é interessante, mas eu vejo que é o lugar onde a gente mais se encrenca também, que Sim. parece, assim, a hora que e eu acho que os seriados todos que entram em escritórios, né, em ambientes de trabalho, eles têm isso muito claro, e é por isso que a gente gosta e assiste, porque a hora que você entra, parece que tá tudo muito bem. É Parece que tá tudo tudo muito lindo. certo. Não tem ninguém gritando no corredor, falando, socorro, não aguento mais vocês. Não, parece tudo muito civilizado. Só que basta você estar num ambiente de trabalho para você começar a perceber isso. Nessas nuances que tem conflito, nesse ranço que, peguei ranço, e agora? O que eu vou fazer com essa pessoa? Na atuação de vocês dentro do ambiente corporativo, qual que é o primeiro fio assim que a gente pode puxar para topar querer falar desse conflito que às vezes a gente nem topa falar, para daí depois começar a melhorar? Porque às vezes eu vejo também algumas piadinhas assim de tipo, é trabalho, não é para você ficar feliz. É trabalho, não é para você. Não, se fosse gostoso, chamava final de semana, não chamava trabalho. Enfim, tem Uhum. esse imaginário de que talvez nem dê esse lugar da esperança que eu tinha falado lá no começo, que parece que às vezes nem tem esperança tanto de mudar o ambiente de trabalho. Uhum. Como acontece? Quando uma empresa procura vocês, ela já está querendo também fazer alguma coisa, né? Por onde vocês puxam esse novelo que é tão emaranhado? É bem emaranhado mesmo, né? Assim, normalmente o nosso primeiro approach com as pessoas, quando as empresas chamam a gente começa fazendo justamente o que a Dani falou antes, desconstruindo um pouco o que é o conflito. A gente fala das reações, das principais reações ao conflito que você falou do evitar, daí tem o atacar, né? Tem o lidar com o conflito. E aí a gente começa falando do processo de comunicação. A gente fala muito de ruídos da comunicação, porque é o que mais acontece. Você está falando assim, eu não escolhi trabalhar com a Daniela. Ela está ali porque ela é minha colega de trabalho, mas eu tenho que construir um projeto junto com ela. Beleza, então eu vou construir, mas eu não preciso gostar dela. Eu tenho que trabalhar bem com ela, mas eu não preciso É. gostar dela. E aí a gente puxa um fio que é bem importante, que a gente
a gente traz a empatia estratégica. Então, assim, é você se conectar com essas pessoas que você trabalha estrategicamente, para tentar evitar que o conflito cresça ou que chegue nesse negócio que você falou. Ah, eu não sou obrigada a estar aqui, é trabalho, gente, não preciso ser feliz aqui dentro. Gente, você precisa, você passa mais da metade do seu dia com aquelas pessoas e naquele espaço. Então, você tem que ser um pouquinho vulnerável ali dentro daquele espaço para você não cair num limbo, né? E aí, com isso, a gente tenta começar a desconstruir isso. E que nem você falou antes, a gente traz muitos exemplos, a gente tenta se conectar muito com o público que a gente está falando, porque a gente também tem conflitos, né? Como todas as pessoas. Então, a gente busca essa conexão, essa empatia mesmo, para conseguir desconstruir, começar a desenrolar esse novelo. Agora, a Dani tinha falado antes sobre criar filhos mediadores, né? E vocês duas são mães. Agora eu vou falar que todo mundo respirou fundo aqui nesse momento. Calma, vamos dar as mãos. Os ouvintes só estão ouvindo a gente, não estão vendo, mas estamos todas respirando fundo aqui, porque aí é o lugar onde todas as emoções e toda a afetividade, toda a convivência absolutamente intensa tá colocada. Uhum. E aí é o trabalho pessoal de vocês, né? No lugar onde tudo bem, tem o papel como adulto cuidador, né? A gente sabe que a gente fica tentando entender, né? Qual é o papel nosso nas relações, então a gente sabe dentro dessa relação de mãe e filho qual que é o nosso papel de mãe, de filho, o que a gente está fazendo. Uhum. Só que tá a gente ali toda misturada, né? E às vezes Total. eu fico pensando que nem sempre é um lugar onde dá para a gente se afastar, né? Tem horas que não tem o tempinho de respirar fundo e esfriar a cabeça, né? Às vezes é no durante. Como você percebe isso, Dani, desde enfim, desde a da formação de mediação também, quanto isso foi impactando na maternidade para você? E depois quero te ouvir também, Carol. Não, então a gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque não é porque virou mediadora que agora você virou a chavinha e você nunca mais Podia desvira ser, essa né? Aí chavinha. era fácil. Se virássemos robôs, talvez Não é bem assim que funciona, né? na realidade é aquela coisa. O que eu acho que é um grande, eu e a Carol, né, que a gente acha que é um grande diferencial. A partir do momento que a gente tem consciência do quanto isso impacta na vida e quanto ele pode ser positivo e utilizado como uma estratégia, você tem o livre-arbítrio da escolha. Então, tem horas que eu estou num automático mas eu sei que eu estou num automático que não vai ser o mais positivo, sabe? Eu fiz uma escolha. Hoje eu não tinha condição de lidar disso da melhor forma, com as minhas ferramentas, as minhas técnicas. Afinal, eu sou ser humano, sou mãe, tenho minhas vulnerabilidades, mas no dia a dia, na maior parte do tempo, eu consigo utilizar um pouco disso. Isso não quer dizer que eu vou ficar fazendo mediação, como eu falo, quando a gente ensina lá os alunos mediadores de conflitos nas escolas, né? Não é a mesma coisa, mas você utiliza uma série de questões que ficam dentro da gente. Eu e a Carol, vira e mexe, a gente se pergunta, né? Nossa, Carol, a gente não consegue parar de analisar as coisas, de ver o ruído da comunicação, né? Olha como essa pessoa vai em empatia e estratégia, a gente fica com isso dentro da formação. Os próprios mediadores, né, quando eles fazem uma formação em mediação, falam isso. Tem gente que se forma mediador e não tem o interesse de profissionalmente atuar como mediador, ele só quer aquilo para se aproximar desse universo da comunicação e da negociação, que são os grandes pilares da mediação, né? Mas, assim, toda pessoa que sai de uma formação leva consigo essa semente aí, que vai para casa, não para todos os momentos, fique claro, né? Carol Não, tem eu tenho um caso engraçado. Meu filho uma vez estava conversando comigo e começou a ficar mais encalorado, né? Ele questionando algumas coisas. Eu falei, não, porque não vai fazer? Eu nem lembro mais exatamente o que. Ele falou, nossa, que mediadora que você é, né? Eu falei, não, moleque, agora eu sou sua mãe, você vai me obedecer. E encerrou o assunto. Sabe assim, chega, não, encerrou. Nossa, mediadora boa, eu falei assim, é melhor você ir para o seu quarto. Mas uma frase que marcou bastante, eu e a Dani, a gente teve o mesmo professor na nossa formação de mediação, que ele fala que os filhos de mediadores são mediadores em formação. Uhum. Então, assim, tem muitas coisas que, por exemplo, tanto os meus filhos quanto as filhas da Dani, a gente vai falar assim, nossa, trouxe algum conflito da escola. Não, mas espera aí, você tentou pensar? Ah, não, mãe, chega, não quero pensar o que o outro está pensando. Você não está vendo do meu lado.
Aham. Aí depois você deixa esfriar, deixa baixar a poeira. Não, peraí, mas você estava certa, porque nananana. Então, assim, a gente vai plantando, e a gente vê os frutos nascendo, sabe? A gente vê algumas atitudes dos nossos filhos que a gente fala, opa, alguma coisa a gente está fazendo certo aqui. Nossa, sim, eu fico pensando isso, né? Quanto a gente consegue caminhar melhor juntos se a gente tiver essa possibilidade de. A gente estava até comentando um pouquinho antes, né, Carol, de começar a gravar, de saber a história maior da pessoa, né? Porque a gente pega um trecho dela e a gente fica julgando aquele trecho, falando, ah, isso eu não concordo, isso eu acho terrível, isso eu acho aquilo, sendo que se a gente soubesse isso, o dia inteiro da pessoa, a vida inteira da pessoa, como é que ela chegou ali, talvez a gente olharia para aquilo com outros olhos. Talvez tenha momentos que a gente não queira olhar, talvez também. Mas E tudo se bem. e aí, se a gente fizer um pacto coletivo, né? Assim, e se todo mundo fizesse isso? Porque às vezes eu sinto um pouco. E às vezes as pessoas até me perguntam se eu não canso, né? Você não cansa de compreender? Mas é sempre você que tem que compreender, os outros não vão compreender nunca. E eu entendo de onde vem essa colocação, assim, sabe? Porque tem um jeito de se colocar que a gente pode virar mártir da nossa própria história, né? Então a Uhum. gente nunca se coloca, então você nunca fala de uma necessidade que você tem, você nunca faz nenhum pedido, você nunca nada. Não, tô sempre aqui compreendendo todo mundo. Se for isso, é enlouquecedor, Sem concordo. dúvida. Não, não, não dá, insustentável. Só que eu fico olhando para a compreensão e falo, cara, mas é verdade que tem o lado da outra pessoa. Eu não é porque eu sou boazinha ou porque eu tô querendo ser calma que eu tô fazendo isso. É verdade que tem um outro lado. E é verdade que essa pessoa também é capaz de mudar a respeito do que ela tá, como ela tá se comportando, assim. Teve um episódio recente que o Adriano falou uma frase, o Adriano Calhau, que eu posso cometer um erro, mas eu nunca vou ser um erro. E eu fiquei pensando Uhum. sobre essa diferença e falei, cara, é verdade, a gente pode cometer erros humanos, todos nós podemos errar. Mas eu virar o erro, não é isso que vai acontecer. Então, a outra pessoa, eu posso olhar para ela como falar, olha, isso aqui que você fez, isso é um erro. Isso eu não gosto, isso me machuca, isso, aquilo. Mas não é que você virou um erro. É, como Um rótulo, né? o rótulo, assim, que não tem mais mobilidade. Do ponto de vista e também de quem fica treinando e vendo a mediação, como vocês falaram, em todas as coisas, né? Vendo os ruídos de comunicação, vendo onde um pouquinho mais de empatia estratégica poderia melhorar, observando todos os agentes ali de uma conversa. Como fica para vocês isso de compreender e de se sentir compreendida? Ou talvez também a própria relação de vocês, que é o que eu sinto muito aqui no Jornada, que eu converso com pessoas como vocês, né? A gente nunca tinha conversado antes. E de repente eu sinto um coração tranquilo de falar, cara, tem Carol e Dani aqui no mundo fazendo a mesma coisa que eu quero ver acontecer. Não sou só eu tentando compreender, tem muita gente tentando compreender. E aí você meio que se abastece disso e segue, assim. E vocês, como são duas juntas trocando, também tem isso, né? Vocês se sentem compreendidas, se sentem mais compreendedoras? Como vocês lidam com isso nessa demanda que ela é mais emocional nossa da gente, né? Nossa, eu preciso até dar uma respirada agora. Tem horas que eu desembesto, eu falo, meu Deus do céu, Não, socorro. eu achei muito legal, porque eu acho que eu não sei, Dan, tô falando aqui por você junto, mas eu acho que eu me identifiquei muito com a sua fala, assim, eu acho que eu e a Dani, a gente tem uma história parecida, né, nós duas somos mediadoras, a gente tem uma história de vida parecida, a gente se sente acolhida quando a gente quando a gente traz um assunto uma para outra, assim, então, assim, muitas vezes a gente está trabalhando, daí a gente começa a ir para o outro, não, Dani, mas você não sabe, olha o que aconteceu, e nananana, e aí vira uma troca, e a gente fala, não, mas peraí, não, então peraí, a gente pode usar isso no workshop X para usar no negócio como exemplo, porque é assim que a gente cria, a gente tem um ambiente de troca que a gente vai criando isso. E o que você falou, Helena, dessa coisa, né, de ser o compreensível, de querer ver a visão do outro, a gente também fala muito isso, que é um treino a gente querer entender antes de se posicionar, querer ouvir antes de falar o que a gente pensa, querer respirar 5 minutos, quando dá, claro. Não, peraí, o que que eu quero disso aqui? Eu tenho um conflito, eu preciso resolver, mas o que que eu quero dentro disso aqui? Eu preciso pensar para não fazer um pedido errado. Sim. Mas é É. treino, é E um tem uma treino que você tem que engrenagem estar muito interessante que tem a disponível ver e com esse vulnerável para compreender e ser aceitar fazer. compreendido, que a gente E é utiliza um caminho muito nos sem nossos volta. trabalhos também, que diz respeito à história do outro, né? Que as histórias conectam. Então, a gente trabalha muito com histórias, a gente traz nos workshops
alguns recortes de filmes para as pessoas verem, se sensibilizarem. Às vezes a gente traz questão dos vilões, por exemplo, as pessoas olharem, nossa, é verdade, agora as pessoas estão falando do lado do vilão, né? E como eu me conectei com esse vilão, que lá, quando eu escutava outra versão, eu não me conectava. Então, a gente traz isso como também uma estratégia das pessoas de aguçarem uma percepção de, gente, vamos tentar entender a história do outro, né? Vamos tentar ir além, porque a gente às vezes fecha essa história naquilo que a gente acha o que não necessariamente é, né? Quando a gente vai escutar tudo que aquela pessoa viveu, passou, ou às vezes fazer um exercício de imaginação, isso abre um espaço dentro da gente como seres humanos, lá desde os primórdios, lendo, né, contando as histórias, antes de ler ainda, contando as histórias em roda, né? Então tem a ver com essa chavinha que a gente fala para abrir, né? Da certeza para a curiosidade, né? Então, a certeza do que o outro é ou age para a curiosidade. Será que não tem mais coisas aí? De onde será que essa pessoa E vem? Qual sabe que o que. será que foi a Desculpa, Dé. vivência dela, né? Quais será que foram as dores que ela enfrentou na vida? Isso nos abre como seres humanos. Helena, e sabe o que é mais legal disso que a Dani falou? Que a gente sabe que funciona, porque a gente vê isso funcionando no judiciário toda semana. Então, assim, quando a gente consegue que as partes se escutem e entendam a história uma da outra, que muitas vezes elas não querem nem saber, eles conseguem chegar em acordos não imagináveis porque eles conseguiram entender a história um do outro, eles conseguiram se conectar. E é a parte mais legal da mediação. Quando a gente vê assim, por mais que pode não ter tido um acordo, mas assim, um E conflito às foi vezes nem solucionado, uma relação preservada, foi mas foi preservada. bem Isso é muito legal. finalizada, Isso sabe? dá, Porque dá tem um gás, né, relações, a Dani? gente no judiciário com os litígios, o nosso objetivo é que as pessoas finalizem Sim, o que elas for também. finalizar de uma forma que elas saiam de lá bem, que elas possam continuar a vida delas, que elas possam reconhecer coisas que têm que ser reconhecidas, mas avançar, né? Não ficar presas nessa dor que parece que não acaba nunca. Eu venho do judiciário com essa visão, né? Tipo, quando eu era advogada, briga, né? Aquelas coisas, só briga, muito bélico. E Nossa, é um ambiente de guerra mesmo, né? É isso, não tem. Só que ver isso acontecendo também no judiciário, eu acho que reforça, né, uma possibilidade de um caminho. Então, tá bom. Isso não quer dizer que o casal que ia se separar não vai se separar, isso não quer dizer que os sócios que brigaram vão ser sócios de novo, não quer dizer nada, mas pode significar que teve um fechamento ali melhor nessa história. Só Sem que dúvida. a Dani tinha citado uma palavra antes, que você falou sobre comunicação e sobre negociação. E eu fiquei pensando como é que é essa etapa da negociação. E também quais são os entraves que a gente tem. Porque a hora que eu ouvi negociação, eu falei, cara, mas eu também não sou boa negociante, não sei se eu quero negociar. Mas aí eu fiquei pensando, não, mas a vida inteira eu fiz acordos, assim, eu fui chegando, eu fui chegando. Talvez negociação me pareça uma palavra dura, mas acordo, beleza, a gente faz acordos. Quando vocês falam sobre essa etapa que inclui a negociação, o que está em jogo na então, mesa a negociação, nessa na verdade, é hora? aquela mesma frase É que eu um usei no caminho para a início, né? Que o solução, para conflito essa a gente vai resolução que a gente lidando estava falando antes? todo dia, na hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tem o William Ury que escreveu Como Chegar ao Sim. Ele é meio que uma referência, meio não, ele é uma referência porque ele foi fundador da Escola de Negociação de Harvard. E ele é um grande mediador, um grande negociador, e ele começa o livro dele falando isso. Querendo ou não, você é um negociador. Desde a hora que você acorda de manhã, você está negociando com as pessoas que moram na sua casa, quem que vai, quando tem filhos, né? Quem vai levar o filho, quem não vai levar o filho, como que vai fazer isso, como é que você vai gerenciar X departamento na tua empresa, onde você trabalha, o tempo inteiro. Então, assim, você tem uma negociadora dentro de você, Helena, com certeza absoluta. O que a gente faz é abrir, através do nosso trabalho como mediadora, né, terceiras, facilitadoras, neutras de uma comunicação, é abrir esse espaço para que as pessoas tenham esse protagonismo para se comunicar e para que elas negociem. Então, a gente, na verdade, coloca elas num lugar que elas conseguem ter calma, elas conseguem ter escuta qualificada, né, fala qualificada, para que elas possam negociar. A gente não negocia por ninguém, né? Então, a gente só abre esse espaço para que elas negociem. E quando elas viram para a gente falar, não, mas decide por mim. Não, aqui é esse processo, essa questão, seja numa empresa, seja lá na escola,
é uma questão de vocês. E a gente ensina isso para os nossos filhos. Filha, eu quero controle, né? Então, e aí? Como é que vocês vão resolver? Porque eu vou, tiro o controle e acabou. Resolve o problema de vocês? Não. Então, negocie. Então, é nesse sentido, desde o pequeno, da criança, que já tem uma idade, né, obviamente, para poder perceber, até uma empresa, em colaboradores de uma empresa, numa escola, no judiciário, é isso, é abrir esse espaço para que as pessoas percebam esse potencial negociador que já existe dentro delas, né? E só completando da negociação, Helena, a gente tenta ser sempre essa pessoa e também o indivíduo, né, quando não tem esse mediador terceiro, de ser agente de realidade. Você está negociando, assim, você saber, eu estou negociando, então a resolução é possível de ser feita, não é possível, é o que eu quero, ela atende às minhas necessidades? Não, eu só estou resolvendo o que eu quero resolver e tirar da minha Quando frente, formam os mas alunos depois vai mediadores, piorar a a gente já fala para situação. eles também, Então, ser esse né? agente de É realidade também é interessante. bem importante. Pessoal, esse combinado aí que eles fizeram, que é diferente do judiciário, óbvio, esse combinado aí vai funcionar? Pensem, né? Porque às vezes foi o que a Carol falou, a pessoa quer resolver para ir embora e daí continua o conflito existindo. Isso tem a ver, eu fiquei pensando no nome também, né? Como é, e é engraçado que às vezes eu escuto Jornada da Calma de novo e falo, caraca, parece que eu sou filha de professora de português, o que de fato acontece. Que às vezes eu encano com uma palavra e fico pensando na palavra. Mas vocês escolheram o agente, né? A consultoria é gente A agente. gente. E essa postura que vocês estão comentando agora, falando, para mim remete muito a essa palavra, né? Acho que era isso que tinha, ou não sei se tinha mais coisa também quando vocês pensaram. É, porque tem horas que parece que a gente cansa de ser agente da nossa própria vida, né? Parece assim, alguém vive, decide por mim aí, porque tá dando tanto trabalho, a gente parece que quer abrir mão, mas ao mesmo tempo não abre, porque aí também se alguém decidir alguma coisa pela gente, nossa senhora, tá aí mexeu no meu controle, socorro. É, só que, só que a gente não, a Adorei! gente tem que ser a gente, né? Não tem outra coisa para a gente fazer. Olha que ótima essa frase no Mas é, podcast, vai ser maravilhoso. mas é exatamente isso. A gente trabalha com pessoas, com gente que a gente gostaria que todos virassem agentes de transformação, de como o conflito é visto e tratado dentro da família, dentro de casa, dentro das empresas, dentro das escolas. E é isso que a gente tenta capacitar e faz esse trabalho no Não, judiciário foi. também, Fora que né? tem todo um processo para a gente chegar nesse nome, mas ele Nossa, foi Foi um assim, brainstorm lascado. cuidadosamente, né, escolhido, pensado, porque realmente essa palavra, você sacou muito bem isso, Helena, ela é a alma, né, da Pensado, nossa consultoria, que é a procura e o desenvolvimento dessa pessoa se ver como um agente, né, dos seus próprios conflitos e não delegar, que é um costume que nós fazemos, nós como sociedade. Você procura o judiciário porque você quer alguém que vá decidir para você. Você procura o pai e mãe porque você quer que alguém fale quem está certo e está errado. Então, como que a gente vai sair desse lugar, né, do certo e errado, para algo que envolve a minha contribuição e a sua contribuição? É você se vendo parte disso, e não vendo assim, não, ele tá errado, então eu estou certo, acabou, né? e eu vejo que para gerar essa capacidade, né, interna de se ver como agente de transformação, como vocês estão lindamente falaram, se ver como agente das nossas decisões, então eu não estou delegando isso aqui está na minha mão e agora que isso aqui está na minha mão, o que eu vou fazer com isso? E não sair impulsivamente também fazendo coisas que depois a gente vai se arrepender. Eu vejo que esse processo de desenvolvimento da calma, ele é, não sei, acho que não tem nenhuma conversa que não possa se beneficiar disso, de uma postura um pouco mais tranquila, né? E vocês inspiram isso na gente. Como eu falei, hoje foi um dia muito cheio, acho que de muitos conflitos e resoluções e decisões, como são os dias, mas na hora que a gente começou essa conversa, eu já falei, nossa, ok, tem um outro estado mental e emocional que a gente pode entrar para começar conversas. Então, eu queria agradecer muito,
Carol, Dani, pela partilha aqui. Eu aprendi e me diverti. Acho que no fim é isso que a gente quer de tudo na vida, né? Obrigada. Sim, a gente que agradece o convite, ter participado. A gente também sai mais leve nessa sexta-feira agora. A troca é sempre muito engrandecedora para a gente, né, Dani? A gente gosta muito desses papos, Helena, que a gente acha que sempre sempre multiplicar muitas ideias isso. Obrigada e por nos muitos permitir conhecimentos aqui no mesmo. seu Então, espaço obrigada delicioso, com a sua conversa, com o seu jeito maravilhoso aqui. Muito obrigada, adoramos. Agradecidas todas. A Dani, a hora que entrou, falou: olha, eu acabei de terminar uma mediação e as coisas se resolveram de um jeito tão legal. E, ok, aqui a gente não tinha um conflito inicial, mas a gente percorreu um caminho. E é muito legal quando a gente percorre e fala: olha, que legal, a gente chegou num lugar muito interessante. Queria agradecer de novo, Dani e Carol, mais uma vez pela presença, parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer essa conversa então gravada numa sexta-feira, mas vai ao ar numa segunda-feira, que possa ser uma semana com um posicionamento de agente mesmo, de transformação, e se surgir um conflito, porque vai surgir, a gente sabe que a gente possa lidar com ele de uma forma melhor. Obrigada a você que nos acompanhou hoje, então, aqui nesse episódio. Obrigada pela confiança, obrigada pelo coração aberto. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.